e hoje nós estamos no 4º capítulo. Vamos olhar para os versos de número 1 a 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Bendito és tu, Pai nosso que estás nos céus. Bendito é o teu nome. A tua palavra dura para sempre. O teu reino jamais terá fim. Senhor, eis-nos aqui, diante daquilo que o Senhor nos oferece nesta noite. Alimenta-nos, pastor das nossas almas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, guia-nos, exorta-nos, consola-nos, corrige-nos. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Cristo, o teu Filho. Amém. Como é possível, irmãos, que ainda existam pessoas que não acreditam em Jesus? Como é possível, depois de tanto pregar e de dar demonstrações do poder de Deus, que ainda existam pessoas que não se convenceram do Evangelho? É tão claro, é tão evidente a verdade do Evangelho, a verdade do reino de Deus,
que às vezes eu não consigo entender como alguém pode recusá-lo, deixá-lo de lado, não se voltar com fé e arrependimento a Jesus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você já tenha passado por esse tipo de inquietação na vida. Talvez já tenha feito em algum momento da vida esse tipo de questionamento a si mesmo, a um outro alguém, ao próprio Senhor. Aqueles que na família ou no círculo íntimo de amigos convivem com quem ainda não professou a fé em Jesus, sabem do que eu estou falando. Como pode? A verdade do Evangelho é tão clara e ainda assim, nada do meu familiar, do meu amigo, render-se a ela. Como pode recusar algo tão verdadeiro e inquestionável? Como é possível que as pessoas respondam de modo tão distinto, tão diversificado, tão diferente, tão variado ao Evangelho de Jesus? Como é possível? O texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, de certo modo, trata das respostas a essas perguntas. Porque se os irmãos têm acompanhado esta série de sermões no Evangelho segundo Marcos, e se lembram bem das mensagens passadas, sabem que até aqui o evangelista tem descrito a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, por parte de Jesus, aquele que o personifica, e as várias e diferentes respostas que essa proclamação do Evangelho provocou entre as pessoas. Os irmãos se lembram disso? Por um lado, o Evangelho é recebido com entusiasmo, arrependimento e fé por algumas pessoas, como os primeiros discípulos, por exemplo. Por outro lado, provoca intriga, ódio, blasfêmias, como vimos em relação aos escribas e fariseus, por exemplo. Há quem venha interessado apenas nas curas que Jesus opera. Há quem não demonstre nenhum compromisso mais profundo com o Senhor. Há quem só tenha interesse. Por outro lado, há quem ache que Jesus está louco, como sua própria família, até este momento específico do seu ministério. Enfim, irmãos, como temos visto aqui, Marcos tem nos apresentado, as reações ao Evangelho têm sido muito diferentes. E por quê? Como as pessoas podem responder de forma tão diferente ao Evangelho do Reino de Deus? Por que nem todas as pessoas estão recebendo com alegria essa maravilhosa notícia do Evangelho? Por que muitos ignoram? Por que muitos contestam aquilo que Jesus veio pregando? São essas as perguntas, irmãos, que a parábola do semeador que nós lemos aqui nesta noite busca responder. E é para ela que nós olharemos nesta noite, extraindo as suas lições para a nossa vida hoje. E para resumir desde já, a grande lição que nós aprenderemos aqui nesta noite é a seguinte: os verdadeiros súditos do reino de Deus são aqueles que ouvem e recebem a palavra, e a partir dela frutificam de modo abundante. Essa é a grande lição que esse texto nos ensina. Os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros súditos do reino de Deus, são aqueles que ouvem e recebem a palavra, e a partir dela frutificam de modo abundante. E de um jeito um tanto diferente do modo como nós estamos acostumados a expor o texto, hoje nós começaremos a ver as atitudes daqueles que não são verdadeiros discípulos de Jesus, que assim se revelam frente à proclamação do Evangelho, para por fim vermos as características, as atitudes que são vistas na vida daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus.
Nós vamos demarcar aquele contraste que Marcos já tem apresentado para nós. Os irmãos se lembram bem? Desde o 3º capítulo, pelo menos. Contraste entre aqueles que fazem parte do círculo íntimo do Senhor e aqueles que não fazem parte do povo do Senhor. Aqueles que estão de fora do seu círculo íntimo. Isso em 4 momentos específicos. A partir dos 4 tipos de solo que a parábola do semeador apresenta para nós. E a primeira verdade, irmãos, versos 4 e 15, é a seguinte: se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração endurecido. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros súditos do reino de Deus, não teremos um coração endurecido. De acordo com os 2 primeiros versos, irmãos, Jesus conta essa parábola de um barco. É assim que Marcos começa o texto. O cenário continua a ser aqui a região da Galileia, à beira-mar. As multidões continuam a segui-lo. E agora Jesus faz o barco de púlpito. Sobe no barco, se afasta da praia e diz Marcos no 2º verso, volte seus olhos para o 2º verso, a partir do barco lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. É o que nós vemos aqui já de início nos 2 primeiros versos. Como ficará claro, irmãos, nos versos 10 a 12, o propósito de Jesus ao ensinar por parábolas. O que é uma parábola? Parábola, literalmente, é comparação. Jesus usa de histórias cotidianas dos seus dias para fazer uma comparação acerca daquilo que ele quer falar. De certo modo, para ilustrar a mensagem que ele quer passar, embora seja mais do que isso. Enfim, o propósito do ensino de Jesus por meio de parábolas, irmãos, é descrito aqui nos versos 10 a 12. Basicamente, Jesus ensina por meio de parábolas, primeiro, para revelar no mistério do reino de Deus aqueles que são seus. Segundo, para encobri-lo daqueles que não são seus. Foi isso que ele disse aos 12, no verso de número 10, por exemplo, quando ficou com eles a sós. Ele citou o texto de Isaías, 6º capítulo, que nós lemos no início do culto. Ele deixou claro que a razão de ser de seu ensino de parábolas estava em endurecer o coração daqueles que não eram seus. Ao mesmo tempo em que, por meio delas, dar a conhecer o mistério do reino de Deus aos seus verdadeiros discípulos. Isso fica claro no verso de número 11. Então vejam, o propósito é duplo. Esclarecer o reino de Deus aos seus discípulos e endurecer o coração daqueles que rejeitaram a Jesus. Então, é com essa finalidade que Jesus ensina por parábolas. E aqui está, irmãos, a mais importante das parábolas. Uma espécie de chave para que se entenda as demais parábolas, aquelas que virão na sequência. Volte os olhos para o verso 13 e vejam que Jesus deixa isso claro, perguntando aos discípulos: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Jesus diz que esta parábola do semeador é uma espécie de chave interpretativa para todas as outras que ele contará. Porque esta discorre sobre o mistério do reino de Deus. Responde aquela pergunta que fizemos no início: como as pessoas podem responder de modo tão diferente ao evangelho desse reino? Então aqui nós temos a parábola do semeador. E como ela começa, qual é o seu significado? É o que nós vemos a partir do 3º verso. Volte os olhos comigo, por gentileza, para o 3º verso do texto. Ouvi, diz Jesus e Marcos registra, eis que saiu o semeador a semear. Vejam, irmãos, Jesus está utilizando aqui uma imagem muito comum em seus dias. Está falando do semeador que saiu a semear. À luz do verso 14, na posterior explicação que Jesus dará aos seus discípulos, nós somos informados a respeito da identidade deste semeador. Quem é? Verso 14. O semeador semeia a palavra. Então vejam, que a semente é a palavra. O semeador, portanto, aqui representa aquele que está pregando a palavra. É o próprio Senhor Jesus. E, bem, onde os solos e as sementes são lançadas?
O que os solos, melhor dizendo, nos ensinam aqui? Como nós veremos ao longo do texto, à medida que nós avançarmos por ele, os diferentes tipos de solo, irmãos, ilustram o coração das pessoas. O coração daquele em que a palavra é semeada. Das pessoas que reagem de diferentes modos à proclamação do Senhor. Então notem, antes de qualquer outra coisa, que todas as pessoas que são retratadas aqui são ouvintes da palavra de Deus. Jesus não está falando aqui de pessoas que sequer quiseram ouvir o Evangelho. Não. Jesus está falando de pessoas que de algum modo tiveram contato com o Evangelho. Pessoas que por algum momento, seja breve, seja longo, pararam para ouvir a palavra pregada, o Evangelho anunciado por ele. E a nossa primeira lição desta noite vem da primeira imagem aqui da história, do primeiro tipo de ouvinte. Qual é? Volte os olhos comigo para o 4º verso. Diz Jesus na parábola: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Bem, quem são estes primeiros, irmãos? Jesus explica aos seus discípulos, depois de contar a parábola à multidão, ele chama os seus discípulos a sós e explica para eles quem são esses primeiros. Verso 15: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A primeira imagem da parábola, irmãos, da história, da comparação contada por Jesus, é a de sementes caindo à beira do caminho. Então tentem comigo ter a cena em mente. A cena é de um semeador, alguém que planta, lançando as sementes sobre o campo. Semeador que, ao lançar as sementes sobre o campo, deixa cair alguma dessas sementes nas estradas, no caminho, ou nos caminhos que passam ao redor do campo. E claro, os irmãos sabem disso, que o solo à beira do caminho não é propício, não está preparado para o cultivo de sementes. Por quê? Porque o solo do caminho é duro, é batido, é pisado. Lembrem-se, naquela época, irmãos, não havia asfalto, por exemplo, como nós temos hoje. Terra batida, terra pisada. O solo à beira do caminho, portanto, é uma terra que não foi devidamente tratada, ela é dura demais para que a semente penetre e assim crie raízes e cresça. Por isso, por ser duro demais, quando o semeador lança a semente, ela não consegue entrar no solo, ela fica vulnerável. Daí vêm os pássaros, vêm as aves, é o que Jesus diz no 4º verso, como elas não entraram na terra, estão em cima, as aves vêm e facilmente comem as sementes que estão ali. Então, Jesus usa dessa imagem para no verso 15 dizer que esses são os homens que rejeitaram imediatamente o seu evangelho, que até pararam para ouvi-lo em determinado momento da sua vida, mas que de imediato, por terem o coração endurecido, o rejeitaram. Pessoas que, sob a influência enganosa do diabo, verso 15, enquanto ouvem, logo vem Satanás, prontamente tiveram a palavra tirada do seu coração, arrebatada do seu coração. Seu coração é duro como solo batido, de modo que a palavra não entra. Então facilmente vem Satanás e arrebata a palavra que está ali, que ficou sob a superfície. Como não pensar aqui, irmãos, nos escribas e nos fariseus, que desde o princípio rejeitaram a mensagem de Jesus. E por que reagiram assim? Jesus está explicando por meio desta parábola. Reagiram assim porque têm o coração totalmente endurecido. Porque estavam numa situação totalmente favorável à ação do diabo. Coração duro, endurecido. De modo que Satanás vem e prontamente arrebata, assim como aves descem do céu e prontamente arrebatam as sementes que ficam sobre um solo endurecido. Aqui está a primeira lição para nós nesta noite.
se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, irmãos, nós não teremos um coração endurecido. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração endurecido. Vejam, isso se aplica a nós hoje. Nós precisamos nos perguntar hoje, qual é, irmãos, o atual estado do nosso coração? Como nós temos reagido à palavra de Deus no nosso dia a dia? Quando nós somos expostos à palavra do Senhor, ao seu evangelho, seja num sermão como este, seja numa conversa entre irmãos, num aconselhamento, qual tem sido a nossa reação, irmãos? Porque o que o texto nos ensina num primeiro momento é que se a nossa resposta à palavra de Deus é de insensibilidade, endurecimento, inflexibilidade, nós devemos tomar cuidado. Se o nosso coração é duro para a palavra de Deus, inflexível, rebelde, nós prontamente rejeitamos, seja ela pregada e aplicada por quem for, nós devemos ligar o sinal de alerta. Por quê? Porque se somos verdadeiros discípulos de Jesus, o nosso coração não será endurecido. Todas as palavras, as pessoas contempladas aqui, ouvem a palavra de Deus. Mas o primeiro tipo de gente, diz Jesus, é aquele que, mesmo ouvindo, tem o coração endurecido. Notem, irmãos, portanto, não é de se admirar que até mesmo na igreja nós tenhamos exemplos de pessoas assim. Porque é possível que haja na igreja quem até se dispõe a ouvir a palavra de Deus, que até se dispõe a permanecer em silêncio no horário do culto para ouvir o que está sendo pregado, mas ainda assim esteja com o coração petrificado. Que ainda assim rejeita aquilo que é pregado. Ah, não serve para mim. Isso é baboseira. É muito radical esse discurso. Da minha vida cuido eu. Não importa o que a palavra de Deus diz. Não importa o que o Evangelho diz. Da minha vida cuido eu. Irmãos, se esse tem sido o tipo de pensamento, liguemos o sinal de alerta. É assim que nós nos encontramos, indiferentes à palavra de Deus, endurecidos para a palavra de Deus. O que é que os nossos pensamentos, ações, atitudes dizem, irmãos? Nossas palavras. Porque nós não podemos ter o coração petrificado para a palavra. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração endurecido. Primeira lição. Mas ainda uma segunda. Agora, da segunda imagem apresentada por Jesus na parábola, versos 5 e 6, e a explicação para esses versos está lá nos versos 16 e 17. Então a primeira, se somos discípulos de Jesus, não teremos um coração endurecido. A segunda, se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração superficial. Versos 5 e 6 agora, vejam o que Jesus diz nas palavras de Marcos. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus continua a contar a parábola à multidão. É certo, irmãos, muita gente ali não entende nada do que ele está falando, muito embora a linguagem seja muito comum em seus dias, a de um semeador, naquela província rural. A cena apresentada por Jesus agora, irmãos, é a de sementes que caíram em solo rochoso, não na beira do caminho, mas em solo rochoso. E é típico da região em que Jesus fala aqui, na Palestina, que porções consideráveis de terra, que aparentemente, a olho nu, parecem ser boas para o cultivo, estejam em cima de grandes camadas de pedra. Isso é muito comum na Palestina. Então tentem ver comigo, visualizar comigo a imagem. A imagem é de um pedaço de terra que parece ser bom, que parece estar preparado para o plantio, que parece ser cultivável, mas que na verdade não é. Por quê? Porque debaixo de uma fina camada de terra,
que parece ser boa e fértil, está um solo totalmente rochoso. E aí o que acontece? Se uma semente for lançada ali, ela até entra na terra, começa a germinar, mas não cria raízes. Porque as pedras não deixam as raízes passarem. Qual é a imagem então, irmãos? A imagem é de uma plantinha de vida curta. Esta é a imagem apresentada por Jesus. Bem, e qual é o significado disso? Versos 16 e 17 agora. Ele explica aos seus discípulos, depois de contar a parábola à multidão. Vejam os versos 16 e 17 comigo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. De acordo com a explicação de Jesus, irmãos, aqui está mais um perfil de quem, ouvindo a palavra, não a recebe de modo apropriado. Qual é a pergunta que nós estamos procurando responder? Como é possível que as pessoas respondam de modo tão diferente à proclamação do Evangelho? E aqui Jesus apresenta mais uma resposta. Isso é possível porque algumas pessoas têm um coração superficial. Endurecido, lá na primeira imagem, agora na segunda, superficial. Em outras palavras, irmãos, isso é possível porque algumas pessoas são inconstantes. A descrição aqui é de corações impulsivos. Pessoas que efusivamente até recebem a palavra. Diz o texto, logo recebem com alegria. Ah, é isto que eu precisava, é disto aqui que eu precisava, é a verdade da minha vida. Pessoas que recebem a palavra com empolgação, no calor do momento, no calor da hora. Pessoas que até parecem se render a Jesus, mas que na verdade não têm raiz. Basta que a angústia ou a perseguição bata a porta e pronto. Logo aquela fé empolgada vai por água abaixo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer com coração superficial? Literalmente, é aquele que não deixa avançar além da superfície. Basta que a tribulação, a angústia batam a porta e logo toda aquela empolgação vai embora. Não há nenhuma mudança real de vida, nenhuma transformação de vida, apenas empolgação. É só o cerco apertar e tudo vai por água abaixo. Então, se antes a imagem é de um coração petrificado, como por exemplo revelaram ter os escribas e os fariseus, como não pensar agora, irmãos, nas multidões, ou em boa parte das multidões que seguia Jesus? Elas não eram tão superficiais quanto a imagem que Jesus está passando aqui? Parte das multidões seguia Jesus atrás dos sinais e das maravilhas que ele operava apenas. Eram superficiais, muitos das multidões. E por que reagiam assim? Jesus dá a segunda razão, por causa de um coração superficial. Vamos aplicar à nossa vida essa segunda lição? Vamos continuar a examinar o nosso coração? Talvez você diga, não pastor, eu não tenho um coração petrificado, endurecido, como na primeira imagem. Mas eu te pergunto, e quanto a este segundo grupo? Será que nós não temos semelhanças com ele? Como nós temos reagido, irmãos, às angústias e às perseguições às quais todos nós estamos sujeitos? Será que nós não temos sido crentes impulsivos? Quando tudo está bem, quando Deus nos abençoa, é muito bom servir a Deus. Mas basta a tribulação bater a porta, eu não quero mais saber de nada. Não quero ir à igreja. Por quê? Eu estou indo à igreja tão direitinho, todos os domingos. E ainda assim não saio desse problema. E aí, revelando ter um coração superficial, toda aquela empolgação do início.
o primeiro amor, diríamos, vai por água abaixo. Irmãos, quantos e quantos exemplos nós já não conhecemos de pessoas que viveram exatamente isso que nós lemos aqui? Quantas e quantas pessoas já não passaram pela igreja, em determinado momento da sua vida demonstraram toda a empolgação, todo o amor, uma fé aparentemente genuína, e ao menor sinal de adversidade, de perseguição, foram embora. Abandonaram o Senhor, a sua igreja. E notem, irmãos, que é possível até experimentar alegria tendo um coração superficial, mas não pelos motivos corretos. Notem que às vezes a alegria pode ser enganosa. A grande pergunta é: nós temos perseverado na fé, irmãos? Apesar dos problemas, das adversidades e da perseguição? Nós temos perseverado na fé? Ou será que nós somos inconstantes? Porque se a resposta é nós somos inconstantes, se a resposta é ao menor sinal de tribulação, eu abandono o Senhor, abandono a sua igreja, a verdade é que o nosso coração é superficial. Não cria raízes. E nós não podemos ter um coração superficial. Porque a segunda verdade, se somos verdadeiros discípulos do reino de Deus, de Jesus, nós não teremos um coração superficial. Terceira agora. A terceira imagem apresentada por Jesus na parábola nos apresenta a terceira verdade. Então a primeira, se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração endurecido. Segunda, se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração superficial. Terceira agora, se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração dividido. Verso 7, vamos ver qual é a terceira imagem que Jesus apresenta às multidões por meio da parábola. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. É claro, irmãos, que como qualquer outro campo, este aqui apresentado na parábola por Jesus também tinha ervas daninhas, também tinha mato, braquiária, eu diria, lá do interior, né? Em outras palavras, também tinha os seus espinhos, aquele mato que não presta, você não precisa cultivar, ele nasce querendo ou não, e às vezes até mata a boa semente, não é isso? Está sempre ali, é algo que a gente não precisa cultivar, porque convenhamos, coisas ruins nós não precisamos cultivar, elas brotam naturalmente do nosso coração pecaminoso. Então vejam que Jesus está fazendo referência a algo muito comum em seus dias. Sementes que foram lançadas, mas que caíram entre os espinhos. E neste caso, irmãos, o que é que acontece? Qual é o resultado? Elas até se quebram, germinam, começam a crescer, mas logo os espinhos a sufocam. A planta não chega a crescer suficientemente para frutificar. Depois de um tempo, os espinhos a impedem de crescer. Ela não consegue ir além da altura dos espinhos e morre. Então reparem, irmãos, que até aqui Jesus está mostrando na parábola uma espécie de gradação, algo progressivo, uma espécie de desenvolvimento nos três tipos de semente. A primeira, por cair em solo rochoso, não germina. A segunda, até germina, mas morre porque não cria raízes. A terceira, germina, cresce até determinado momento, mas depois de um tempo é sufocada pelos espinhos. Notem, todas as três falham em produzir frutos. E a quem Jesus está fazendo referência aqui? Vejam a explicação que ele dá aos seus discípulos, momentos depois, a sós com eles. Versos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições
concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Na primeira imagem, um coração endurecido. Na segunda, um coração superficial. E agora, nesse terceiro grupo de pessoas? Um coração dividido. Os irmãos conseguem ver a imagem aqui? São pessoas, irmãos, cujos corações lembram os solos infestados por espinhos, por ervas daninhas. Pessoas que têm o coração dividido pelas preocupações desta vida. Os irmãos prestaram atenção no que Jesus disse? Cuidados do mundo, fascinação da riqueza, ambições que concorrem. Olha aí a divisão. Com a palavra que é semeada. E que no fim acabam sufocando a palavra. A imagem, irmãos, é de pessoas que ouvem o Evangelho, parecem acreditar nele, estar convencidas de que é a verdade, mas logo trocam o Evangelho por outros ídolos concorrentes. Os irmãos se lembram da história do jovem rico? Nós a veremos aqui ainda no Evangelho de Marcos. Aquele jovem dizia guardar os mandamentos. Não é? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus toca naquilo que estava dividindo o seu coração com a palavra de Deus. Vai, dá os teus bens aos pobres. E o que é que o jovem faz? Deixa tudo de lado e segue Jesus? Não. Revela ter um coração dividido. Se entristece, vira as costas e vai embora. É um coração dividido que se tem em vista aqui. Um coração preocupado com as coisas terrenas, com as vaidades deste mundo. E aqui está uma terceira explicação do porquê as pessoas respondem de modo tão diferente ao Evangelho. É porque parte delas tem um coração dividido com as coisas desta terra. Então a terceira lição desta noite: se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não teremos um coração dividido. Vamos aplicar a nossa vida? Vamos continuar a fazer o autoexame, o exame do nosso coração? Irmãos, será que há coisas e pessoas que rivalizam o nosso coração com a palavra de Deus? Será que há em nosso coração coisas ou pessoas a quem nós damos mais valor do que ao Senhor e à sua palavra? Deixe-me dar um exemplo bem concreto. A quem você procura agradar no seu dia a dia? Ao Senhor, mostrando assim ter um coração unicamente voltado para Ele? Ou a outras coisas e pessoas? Será mesmo, irmãos, que nós não estamos deixando espinhos crescerem em nosso coração a ponto de sufocar a palavra? Espinhos como amor às coisas deste mundo, apego aos bens materiais, as preocupações desta vida, ambições. Porque o amor que Deus exige de nós é de todo o coração. Não foi o que a Rebeca leu aqui na escola dominical? Em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não pode haver concorrência, irmãos. Porque se houver concorrência no nosso coração, esses espinhos sufocarão a palavra de Deus nele. Quantas e quantas pessoas, irmãos, nós não conhecemos que se fascinaram com os encantos deste mundo e abandonaram o Evangelho? Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que dividiram a sua lealdade a Deus com outras coisas e pessoas, que tentaram servir a dois senhores e que por isso não demoraram a provocar a morte da palavra do Senhor em seu coração. Mas se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós não teremos um coração dividido, nem endurecido, nem superficial, nem dividido. Então o que teremos? Quarta e última verdade agora. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus,
o nosso coração ouvirá e receberá a palavra, e a partir dela frutificará abundantemente. Versos 8 e 9 agora, Jesus termina de contar a parábola. Vejam comigo, versos 8 e 9. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para terminar, irmãos, depois de tanta terra inapropriada, Jesus apresenta a boa terra. Porque os irmãos prestaram atenção? O semeador é o mesmo, a semente plantada é a mesma, a única diferença está na terra que recebe a semente do semeador. E agora, depois de tanto solo inadequado, a história termina descrevendo a bela união resultante da boa semente com a boa terra. E a imagem é de fato surpreendente, irmãos, porque nesta boa terra de Jesus, a semente germina, cresce, na linguagem do texto, vinga e ainda mais do que isso. Ao contrário de todas as outras anteriores, frutifica. Frutifica surpreendentemente, porque reparem nas proporções. O rendimento da semente plantada é de 30, 60, 100 por um. Na boa terra, a semente plantada pelo lavrador rende de maneira surpreendente. E aí Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual o significado desta última imagem? Jesus explica aos seus discípulos, momentos depois, a sós com eles, no verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quem são estes aqui, irmãos? Os crentes. Os verdadeiros súditos do reino de Deus. Os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que não têm o coração endurecido, superficial ou dividido. Aqui estão aqueles que tiveram o coração preparado para o plantio, o coração receptivo, fértil. Pessoas que não apenas ouvem a palavra, mas diz Jesus no verso 20, que ouvem a palavra e a recebem. E a partir disso, frutificam de maneira surpreendente. Pessoas que dão frutos, que mostram na sua vida de que foram realmente convertidas pelo Senhor, que colocam a mensagem em prática, que demonstram conversão, fé, amor, paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, perseverança e assim por diante. O coração que todos nós devemos ter, irmãos. É verdade, muitos rejeitarão a mensagem, 3/4, para usar da imagem da palavra, da parábola. Muitos serão mesmo chamados, mas poucos, os escolhidos, frutificarão a partir da boa semente. O toco a respeito do qual nós lemos lá em Isaías 6, a semente santa, estes frutificarão. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós ouviremos e receberemos a palavra, e a partir dela frutificaremos. Vamos terminar agora fazendo as últimas aplicações? Vamos continuar a examinar o nosso coração? É assim que nós encontramos, irmãos? Se for, glórias a Deus. Não basta apenas ouvir a palavra, nós precisamos ouvi-la, recebê-la e a partir daí frutificar. E é isso que nós temos visto na nossa vida. Você tem visto na sua vida, irmãos, irmão, minha irmã, frutos. O teu coração, como uma boa terra, germinou a palavra
e a partir daí produziu bons frutos, você consegue ver na vida, meu irmão e minha irmã, mudança, transformação, arrependimento, o fruto do Espírito. Porque se nós somos crentes, se o nosso coração é boa terra, nós vamos inevitavelmente dar frutos. Agora, se o nosso coração não for boa terra, nós não teremos fruto nenhum. A nossa vida será a mesma de antes da conversão, os nossos hábitos serão os mesmos, os nossos costumes serão os mesmos, os nossos pensamentos serão os mesmos, as nossas palavras serão as mesmas. O que os nossos frutos dizem sobre a natureza do nosso coração? É lindo, irmãos, ver na vida de um verdadeiro convertido frutos de justiça. Portanto, crente, se você tem visto frutos na sua vida, dê glórias a Deus. Se você tem visto frutos na vida do seu irmão, da sua irmã, transformação, mudança, não ache ruim, não. Porque ele está passando muito tempo na igreja, porque ela está passando muito tempo na igreja, está falando de Deus demais, está lendo a Bíblia demais, está orando demais. Não ache ruim, não, meu irmão e minha irmã. É fruto sendo produzido, porque a semente germinou e cresceu na boa terra. E que assim seja, irmãos, que essa seja a realidade de todos nós. Nada de coração endurecido, nada de coração superficial, mas que tenhamos um coração que produz abundantemente. Nada de coração dividido. Que como verdadeiros discípulos, nós ouçamos e recebamos a palavra, e assim frutifiquemos abundantemente. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.